A síndrome de Irlen é uma condição que causa dificuldade de leitura e aprendizado. Ela se manifesta devido à sensibilidade extrema que algumas pessoas têm a certas ondas de luz. Os sintomas são muitas vezes similares à dislexia, ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ou mesmo a enxaqueca. Esse é o nosso assunto de hoje. Fica comigo, está no ar o Educação! Minhas convidadas são a psicopedagoga que sofre da síndrome Carla Silva, a filha dela de 12 anos, Karina dos Santos Silva, que enfrenta o mesmo problema, e a psicopedagoga especialista em diagnosticar casos da síndrome de Irlen, Maria do Carmo Azevedo. Muito bem-vindas ao programa. Carla, você descobriu já com 36 anos de idade. Como é que foi isso? Uma pessoa viver até os 36 anos de idade sem saber que tem essa síndrome? Um grande desafio, né? Porque desde muito cedo, eu fui alfabetizada muito cedo, então eu sempre gostei de ler. O meu pai sempre me incentivou para a leitura. Porém, ler para mim sempre foi uma dor muito grande, porque chegava um momento na leitura que eu sentia sono, eu parava, aquelas letras elas fugiam do papel. E eu fui levando a minha vida, me formei, continuei estudando, nunca parei de estudar, mas eu não sabia o motivo, porque parecia assim, isso todo mundo tem. Eu não tinha um parâmetro, eu não sabia o que os outros viam ou sentiam ao ler, né? Como é que é essa questão, como é que é a comunicação, a importância da comunicação na nossa vida? Uma pessoa chega aos 36 anos com problemas na leitura e não desconfia que a vida não é assim. Sim. E exatamente, né? Foi quando tudo foi descoberto, quando a professora da minha filha, quando a minha filha tinha 7 aninhos, lá no primeiro ano, começou a perceber que na hora que ela copiava do quadro, ela trocava algumas letras. Por exemplo, o G, ela trocava o B com o D. Algumas letras que visualmente elas são parecidas. Então começou a solicitação, leva a Karina para fazer exames oftalmológicos. E aí lá eu levava a Karina, né? Ano a ano. E todos os médicos que a Karina passou disseram a mesma coisa. Ela enxerga muito bem. Só que assim, a escola sempre trazia queixa. E eu percebia no caderno da Karina falta de palavras, ela pulava a palavra quando copiava, enfim. Não teve problema para alfabetizar, também alfabetizou bem. E daí eu fui, já estava formada como psicopedagoga e o olhar como mãe também muda, porque você começa a estudar e perceber. A minha filha pode ter aí uma questão atencional. Então, foi onde eu levei a Karina para uma avaliação com a Maria do Carmo, né? Sim. Como psicopedagoga, nós não avaliamos os nossos filhos, né? Claro. Como é que foi essa avaliação, Maria do Carmo? Então, como a Karina é uma menina muito inteligente, né? E na avaliação, ela respondeu, a mãe respondeu um questionário informal para TDAH e a Karina pontuou como positivo, além de ter um histórico familiar de TDAH na família, né? Porque o TDAH é genético, né, hereditário, e então a Karina foi encaminhada para o neuropediatra para um diagnóstico diferencial para o TDAH. Foi quando ela foi diagnosticada e começou a tomar a medicação, a fazer uso da medicação e já melhorou na escola, né? Mas Carla, o problema não estava resolvido. Ainda não tinha sido avaliada para a síndrome de Irlen. Então, a professora, com esse questionamento da professora, com essas queixas da professora, nós fizemos também a avaliação da Karina para síndrome de Irlen. Essa avaliação a gente faz sempre com o responsável presente, tá? A criança faz a avaliação, o responsável tem que estar ao lado para que ele possa perceber se houve melhora, para ele pode acompanhar como a criança estava fazendo a leitura e como essa criança está fazendo a leitura pós o
Overlay. Isso que eu ia falar. Isso. Como é feito, em que consiste essa avaliação? Isso. Da síndrome de Ehrlich. Tá. Isso. Então, a gente trabalha com um protocolo, um questionário de protocolo, e ali a gente vai trabalhando, perguntando à criança sobre o desconforto de leitura, como é que ela se percebe, tá? Enquanto está fazendo uma leitura, e a dificuldade de leitura também, tá? Então, assim, no desconforto de leitura, que a gente faz a pergunta para ela é se... Como é que ela está se sentindo quando faz essa leitura? Será que as letras estão se movendo, né? Se ela está pulando linha, tá? Tem criança que está leu a linha até o final, quando volta para ler, ela percebe que está lendo a mesma linha novamente. Ou então ela lia o texto e quando chega embaixo você pergunta o que foi que você entendeu? Não entendi nada. Era isso que eu sofria durante Entendeu? tanto tempo. Não recorda. Porque foram tantas intercorrências até você terminar a frase que de repente você já não lembra mais o início, é isso? Não, além de não lembrar o início, esse movimento de leitura que ela pontuou ali, nós começamos a ler, nós vamos lendo devagar, chega no final da linha, nós temos que ir voltar e ir para o próximo. Como a questão é visual, mas de movimento do olho, você vai lendo. E na volta, você já se perde, porque é visoespacial, não é uma visão parada. Por que a questão da Karina no oftalmologista dava tudo certinho? Porque ela não tem um problema de enxergar, de acuidade visual. É a incidência da luz na hora que você movimenta o E olho. o movimento. Tem a ver com o espaço, tem a ver com a movimentação. Por isso que acontece da gente ler e ler. Eu lia a mesma linha várias vezes ou pulava linhas. Quando eu estava vendo, isso não tem nada a ver. Aí voltava, vai e volta, vai e volta. E na avaliação a gente percebe. Karina, como é que foi pra você? Desde sempre você já sentia essa dificuldade ou o negócio foi piorando conforme você foi aprendendo a escrever, lendo textos maiores? Como é que foi? Bom, sempre que eu copiava do quadro, acontecia a mesma coisa. Eu repetia a linha. Sem perceber que estava repetindo? Quando eu via, tinha repetido. Aí, e também era muito, digamos, ocorria muito de eu sentir praticamente todo dia dor de cabeça, ficava passando mal. Aí, enjoo também dava? Sono, né? Sono, tanto que eu dormia nas aulas, assim. E só que quando eu falava, como era tão decorrente, assim, todos os dias, não acreditavam. Aí, tipo, não botavam fé, achavam que era brincadeira, essas coisas. Que você não estava querendo nada com nada da vida. Exatamente. Karina dormiu hoje, chegou... Então, assim, era difícil pra ela. Era todo dia. E depois que também a gente descobriu o TDAH, as coisas começaram a melhorar bastante, porque a minha atenção também ficou bem melhor. Que antes também acontecia qualquer barulhinho, eu já desconcentrava totalmente e já ia pra lá olhar essas coisas. Só que quando a gente descobriu o TDAH, começou a melhorar tudo, né? Sim. Pode falar. Não, o que eu queria perguntar é isso que ela falou. Vocês falaram do TDAH e da síndrome. A síndrome, geralmente, ela vem associada a transtornos, a outros tipos de... Isso, principalmente com o TDAH e a dislexia. Tá? Então, assim, sendo que a dislexia não são todos os sintomas de Irlen que estão dentro da dislexia, tá? Porque a dislexia tem causa do processamento auditivo. O Irlen é visual, processamento visual, tá? Mas muitas características que você encontra, que você percebe no TDAH e na dislexia, você encontra também em comorbidade com a síndrome de Irlen. Ah, certo, em comorbidade. Isso, ok, sim. E o tratamento? Como é que é feito o tratamento? Bom, quando nós fazemos a avaliação no consultório, né, que é o screening, que é o rastreamento para a síndrome de Irlen, tá? E a gente constata que após essa avaliação é pontuado, tá? E aí a gente classifica a criança, o adolescente e o adulto, porque também nós avaliamos adulto, tá? Nós avaliamos e
no resultado nós classificamos como não existente a síndrome de Early, como leve, ou é uma outra situação, moderada ou severa. No caso da Karina, foi severo. Tá? Então, inicialmente, nós orientamos que a mãe adquira a overlay, que é uma lâmina, um filtro. É isso que eu quero que você mostre. Isso. Então, é legal, a criança no material escolar dela tem que ter essa lâmina. Mostra pra gente a diferença. Mostra primeiro sem. O texto, geralmente, a folha precisa ser branca e o texto preto, tá? Em cor preta. E você coloca, e o que você percebe? O que a criança, quando ela vai fazer a leitura conosco lá no consultório, no período da avaliação da síndrome de Early, a gente percebe que ela começa a ler, a criança começa a ler fluente e depois ela vai perdendo fluência na leitura, é como se fosse ficando cansada, tá? Ela vai perdendo, o texto vai perdendo nitidez, e ela começa a ler mais devagar, começa a ler, como ela mesma falou, lia a linha e depois retorna, está lendo a linha de cima de novo, ou às vezes mistura palavras da frase de cima com a frase de baixo. Entendi, né? Então, assim, ela vai percebendo, aí a criança em algum momento começa a relatar que está incomodando a cabeça, que está com dor de cabeça, que está causando náusea, desconforto, né, visual, que está doendo a vista, estou sonolento, estou com sono. Aí a criança começa, depois de um tempo, a fazer Então, mostra agora com a lâmina. Qual é o nome dessa lâmina? É uma overlay. Ela é colocada sobre o texto, ó. Também... Papelaria, né? Você encontra em papelaria? Não, você não encontra Como em é papelaria. que é? Você tem essa overlay, ela não é comprada na cor que a criança acha bonitinho. Por exemplo, uma menina gostou dessa tonalidade, ela vai escolher essa tonalidade. É escolhida depois que nós fazemos a avaliação com o protocolo de Early, a gente vai ver qual é a tonalidade que trouxe mais conforto visual para ela. Então também depende... de pessoa para pessoa. Pode ser esverdeado, pode ser azulado. Podem ser, são 10 tonalidades, né? E aí a gente vai verificar qual para a Karina, a gente vai colocando sobre o papel uma tonalidade e vai mostrar para ela como é que você se sentia, como é que você está agora quando olha para esse texto. Você está se sentindo mais confortável, as letras estão mais nítidas, tá? O desconforto... Karina, antes da gente começar a gravar, a Karina estava falando, tô até com saudade, que agora é o óculos, né, Karina? Isso, exatamente. Agora é o óculos. Só o óculos que te auxilia, no teu caso? No meu caso, só o óculos. E também tem adaptação de prova, porque a letra tem que ser maior, né? Também para auxiliar melhor. Ótimo, ótimo. Tem toda uma formatação na escola que precisa acontecer de tamanho de letra, espaçamento, tudo isso. Existem os direitos também, né, que amparam. Então, isso é bem bacana, porque não é algo que a criança inventa, né? É claro então, que assim, não. é neurológico. Existe uma perturbação neurológica por conta desse excesso de entrada de luminosidade. Então, causa, assim, o cérebro, ele funciona sobrecarregado para fazer aquela determinada ação. Então, no caso do ler, o ler precisa ativar determinadas áreas do cérebro. Se entra muita luz, o cérebro ele fica sobrecarregado porque outras áreas entram em funcionamento para suprir aquela Explicação demanda. perfeita. E aí o que acontece? Por isso que dá o sono, o cansaço, o estresse, a Karina, a sobrecarga neurosensorial. Muitos casos, até mesmo de crianças diagnosticadas com autismo, quando vai avaliar, acontece de perceber que existe uma questão da Early também associada. Então, assim, é algo que precisa ser avaliado criteriosamente para entender os motivos que estão deixando a criança... Não, eu acho interessante o que você falou, porque assim, já tive acesso a alguns casos que a pessoa realmente não conseguia achar o diagnóstico. Sim. E quanto mais informação a gente tem, melhor. Sim. Então, de repente, você acha até que é um caso de autismo mais severo, mas não, porque ele está associado à síndrome. Sim. Parece que é mais severo, mas não é. E você vai tratar de uma coisa de uma forma totalmente errada. Exatamente. Porque, na verdade, são duas coisas. A Não é Karina- uma Sim, só. a Karina- quando eu era menor, eu cheguei pra minha mãe e disse, minha cabeça parece várias televisões ligadas ao mesmo tempo.
Ela Nossa. falava isso pra mim. Nossa. Né? Parece E ela estava se referindo, você acha que você estava se referindo à luz, é isso? Ou porque embaralhava mesmo? Baralhava tudo, né? Era muitas coisas que ficava e pensava tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei Aí pra ela minha está se mãe. referindo ao TDAH, tá? Uma das características do TDAH. Então, muita coisa pensando e a dificuldade de filtrar aquilo que realmente ela precisa prestar atenção naquele momento. Depois de feito esse diagnóstico, viu qual é a cor melhor Exatamente. e tal, aí é pelo consultório, por meio do consultório que se adquire esse Isso, material. isso. Aí nós Então não é uma fazemos coisa o de, pedido. eu tô achando que meu vô na loja tal, não tem não isso. vai E nem achar na folhinha loja. transparente. Não É. é assim. É, porque às vezes a algo muito pessoa olha sério. assim, já sei, vou pegar um negócio lilás que tem ali, bota em cima, meu filho tem esse problema. Exatamente. Não é assim, Não então é é legal a assim. gente Nós tivemos deixar... notícia de um caso que a mãe pegou a lâmina, esse acetato de raio-x e tirou aquele sombreado do raio-x e ficou usando sobre a folha. Não é para se fazer isso. Né? O que Não pode é pra se ocasionar? fazer. Vai piorar a situação da criança, né? Vai causar mais distorções, né? Na leitura da criança, mais dificuldade de compreensão, dor de cabeça, porque ela nem sabe se é aquela a tonalidade para a criança, se é aquilo que ela está precisando no momento. Ótimo. Tá? Então eu não posso pegar qualquer acetato e colocar e dizer, porque é colorido, eu vou comprar lá e vai resolver. Quais são os profissionais que podem dar esse diagnóstico? Você falou em oftalmo, mas o oftalmo não foi quem deu o diagnóstico. Quem deu foi a psicopedagoga. Existem, na nossa formação para screener, né? Muitos profissionais passam lá. Então, Explica o que é screener, que é o Tá. profissional que faz a avaliação. Como foi falado, né? É um profissional que é capacitado pelo Hospital de Olhos de Belo Horizonte, onde tem todo o aparato técnico, científico e de material que faz a capacitação desses profissionais, que podem ser professores, oftalmologistas. Que Olha, bom que seria se tivessem bom, muitos oftalmologistas lá, porque o doutor Ricardo Guimarães e a doutora Márcia Guimarães, eles até têm capacitado outros oftalmologistas pelo Brasil para propagar isso, né? Que é bem interessante o que você está falando, porque outras síndromes, a gente precisa de profissionais específicos para detectar, para aplicar protocolos e etc e tal. Nesse caso, vocês estão dizendo que não, que a pessoa... aberto, E é só lá em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte. Isso, existem 2 capacitações por ano, não é isso? Sim, 2 capacitações. E- Mas, assim, só uma correção. A gente não vai dar o diagnóstico. A gente isso que eu faz quero o entender. rastreamento para a síndrome de Ehrlich. E aí, pós overlay, tá? E a criança vai fazendo o uso da overlay, a gente encaminha para o hospital de olhos e lá sim, com a aparelhagem própria, tá? Para fazer esse diagnóstico. Vocês fazem uma triagem, vamos dizer exatamente, assim. é uma triagem. Então, o doutor Ricardo e a doutora Márcia são oftalmologistas, são as pessoas os médicos que vão fechar esse diagnóstico e ver qual é o filtro que ela vai utilizar. E quase sempre o filtro é diferente da overlay, a tonalidade. o filtro é o que põe O filtro que vai colocar nos óculos, tá? Interessante. Não é- Ela usava essa Isso. folha, Essa- enfim. essa overlay. Essa lâmina. Isso. E agora só com óculos já resolve. Mas ela, por exemplo, vocês precisam usar o óculos assim, enquanto tiver luz, em casa também, à noite porque aqui a gente também. está no estúdio. Inclusive para principalmente. dirigir a coisa mais maravilhosa do mundo. É porque Isso. farol alto, né? É, Mesmo a lanterna, as Portal- lanternas hoje Exatamente. são faróis. Não é só Isso. para isso. Não é só pra isso. A síndrome de Ehrlich, ela afeta também, não é só pessoas com a fotossensibilidade. Afetam pessoas justamente nessa questão da direção. Tem pessoas que estão dirigindo, vão estacionam muito próximo ou muito afastado do meio-fio. Tem essa dificuldade. Dificuldade de fazer a ultrapassagem. Dificuldade com a lanterna do carro que vai na frente. Só do frear, aquilo já traz esse desconforto. Luz do E tem poste. muita incidência, gente, pelo que vocês saibam. Tem muita gente com essa síndrome? Muita gente. E na escola, como é que é isso, assim? As crianças que chegam para vocês são repetentes, estão sofrendo muito? Ou é aquele incômodo que, claro, por exemplo, pelo que você falou, eu quero que você relate, você teve grandes dificuldades, você repetiu de ano, Não, você não. conseguiu levar. Olha, eu nunca tive dificuldade de aprendizagem.
Então, essa síndrome não está associada à dificuldade de aprendizagem. Mas interfere, Mas né? interfere na aprendizagem. Então, assim, é uma síndrome. Mas não é por causa disso que a pessoa vai deixar de aprender, porque não afeta a parte cognitiva, não é isso? Sim. Então, assim, nem é deficiência, nem é deficiência, porém, mas é uma síndrome. Mas pelo fato de você não conseguir interpretar texto. Isso, aí que vem as dificuldades, aí que vem essas dificuldades pontuais. E aí acaba se percebendo, porque a escola exige muito a parte de leitura e de escrita, toda a parte de aprendizagem do que a criança reteu daquele conteúdo, por exemplo, oralmente, não é avaliado. Então, por exemplo, a Karina, ela nunca teve problema de nota nas etapas do desenvolvimento dela, né? E aí o que acontece? Em um determinado momento, ela tirou uma nota 7 quando ela já havia sido diagnosticada com a síndrome. Então, ela não fazia uso do óculos, fazia uso da lâmina. E aí a professora falou pra mim, Carla, ela esqueceu a lâmina em casa, mas fez a prova, tirou 7. E eu falei assim, poxa, não era pra ela ter esquecido e nem feito 100. Eu sei que o desempenho dela é bom, mas eu gostaria de saber como ela pode se desenvolver com a lâmina, porque eu ainda não... Se ela tiver os recursos disponíveis... E aí eu pensei assim, eu quero fazer testes com a Karina pra saber se realmente vai ser preciso o uso do óculos, porque como eu desconhecia, eu pensava assim, é um tratamento caro, né? Não faz no Brasil, é fora do país, então manda óculos pra lá, tudo em dólar, então tem custos que... O que você está querendo dizer do tratamento é que o óculos não é feito aqui no Brasil. Não. E aí, portanto, isso. é um custo. As lentes. As lentes. As lentes, os as óculos. lentes. Isso. E aí o que acontece? Quando a Karina fez essa avaliação, eu pedi para a direção, para a coordenação da escola, a possibilidade dela refazer usando a lâmina. Só que isso se deu depois de 15 dias. E eu falei, Karina, você vai fazer hoje, será a mesma prova e tal. Não estudei com ela porque eu queria ver o desempenho. Sim. Tanto que ela reteve daquele conteúdo. Pois bem, ela foi fazer, a professora me liga, assim que ela termina a prova e diz, Karina tirou 9,5. Eu estou impressionada com a diferença. Ótimo esse teu exemplo. Entendeu? Ótimo. Então, assim... A gente está falando de 2,5 pontos, Entendeu? é isso? Sim. Ela tinha tirado de 7, Sim. 9,5. Foi para 9,5. Então, aí eu comecei a perceber como isso fazia diferença na vida dela. Aí eu comecei a fazer testes em casa, de mãe, né? Perfeito. Comecei a pegar trabalho de casa. Tinha texto para ler. Karina, lê com a lâmina. E ela lia. Lia tudo, entendia e me explicava. Aí na outra vez sem a lâmina. Aí já vinha, como a Maria falou. Gente, a gente sabe, a gente às vezes fica, né? Tem aluno que fica por centésimos, né? Ali por uma coisinha tem que ficar na recuperação. No caso dela, 2 pontos, mais de 2 pontos. Faz diferença. É um Faz muita vestibular, é um diferença. Enem, Muita é diferença. qualquer coisa na vida, é uma na diferença vida. muito grande. E aí, depois disso, eu e meu esposo vamos levar para Belo Horizonte para dar prosseguimento a esse tratamento, porque realmente tá sendo assim muito benéfico para ela a lâmina. Mas existem as questões espaciais. Então, assim, digamos, orientação espacial, né? O andar, o correr. Porque a tudo lâmina isso você coloca isso só aí, na hora. né? Agora, para dirigir, quando ela for o- dirigir, precisa estar com óculos. Isso é restrito, exatamente. E aí a pessoa não tem como estar andando com a lâmina, né? Claro. E aí os óculos vêm. Quero né? que a Karina me fale isso, porque você não passou pela lâmina. Você já descobriu com 36? Não, e eu nem. Ou- Mas mesmo assim Na eu escola, que poderia eu quero passar dizer. pela lâmina, Sim. né? Mas a diferença entre a Karina e eu foi a seguinte. A lâmina resolveu boa parte da leitura e da compreensão da Karina nos textos. No meu caso, eu tive um aproveitamento apenas de 5%. Então, no meu caso, usar a lâmina era a mesma coisa que nada. Nossa, então tem isso ainda. No Tem. seu caso, o óculos é muito mais melhor, benéfico, sim. muito melhor. Sim. Você, Karina, a gente está no finalzinho do programa. Como é que foi essa passagem da lâmina para o óculos para você? O que te acrescentou, assim? Você ainda não dirige, a gente estava falando de situação de direção e tal, trânsito. O que mudou na tua vida? Bom, além da visão ficar bem melhor, parece que, tipo, eu fazia experimentos, né? Eu tirava o óculos, aí eu olhava assim para as coisas, aí eu botava o óculos, parecia que tava Full HD, digamos assim. Olha. Ficava maravilhoso, e ainda fica, né? Aí, tipo, sempre fica melhorando. Entendi. E quando eu mudei da lâmina pro óculos, eu nem lembrava que eu tava com óculos. Parecia que eu tava sem óculos e até ia
Tipo, fazer tudo com óculos. A sua mãe falou que para ela funciona, para leitura, funciona muito mais o óculos do que a lâmina. Para você, para leitura, se pegar só assim, tanto faz colocar a lâmina como óculos, ou o óculos é melhor também do que a lâmina? O óculos, ele é melhor, tanto porque o óculos, ele vai cumprir maior necessidade, ao meu ver, porque ele tá mais, tipo, não é só no papel, ou seja, ele pega tudo, assim. A lâmina e acaba dando para você a sensação de que no papel é até melhor, porque tá com você o tempo todo. Você nem lembra que precisa pegar um negócio para colocar. Gente, finalzinho do programa, queria que vocês dessem dicas pro pessoal. Já vi que o diagnóstico é uma coisa mais difícil, tem que ir para Belo Horizonte e tal. Mas o pessoal se informar, saber como é que é. Poxa, meu filho pode estar com esse problema. Só o pessoal de casa saber que no início eu estava conversando com elas, porque a pessoa que lê no trânsito e sente dor de cabeça, enjoo, essas coisas, pode ser um sintoma da síndrome. E eu nunca consegui ler no trânsito e a gente estava aqui conversando. Então, quer dizer, é um assunto que eu acho que interessa muita gente. Como pegar dicas, se informar mais ainda a respeito? Então, existe o site da fundaçãoolhos.com.br e lá nesse site tem todas as informações relacionadas à síndrome. Nesse site também tem uma área que mostra o mapa do Brasil e os screeners que podem fazer essa triagem em toda a parte do país. Então, se você é do Rio, de São Paulo, do Acre, de onde for, você pode procurar um profissional que é mais próximo de você para fazer o rastreio, né? O rastreio e esse diagnóstico inicial. Então, como as lâminas, elas são paliativos inicialmente, já resolve muito isso, né? E eu tenho uma dica para os professores, né? Ótimo! Não negligenciem. Né? Não negligenciar essa demanda dentro da sala de aula. Se uma criança dormiu, sentiu dor de cabeça, se isso é recorrente, pede uma avaliação, procure entender o que está acontecendo, né? A Karina sempre fala... vai ter a confiança do aluno, porque achavam que eu tava de brincadeira, essas coisas. E depois que foram ver que era uma coisa mais séria, é que era verdade, que eu não tava de brincadeira. Não, adorei você ter chamado a atenção nesse sentido. E a gente sempre fala aqui, eu estudo inclusão, estudo a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. E a gente sempre fala inclusão no geral, e aí não é só crianças com deficiência, que tem que haver diálogo e tem que haver escuta. A gente precisa olhar para esses alunos, não como alunos, que é do latim, de seres sem luz, mas como estudantes, né? Pessoas que estão ali para trocar e para ensinar para a gente, porque eu tenho certeza que você ensinou muito para alguns professores seus, para pessoas da escola, que você não era uma malandrinha que não queria nada com a vida, não. Uma pessoa, né, um estudante que estava ali apresentando uma barreira de aprendizagem. Parabéns! Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso e voltem para a gente conversar mais, porque o tempo aqui é curto. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá! Sonata ao Luar, Manuel de Barros. Sombra Boa não tinha e-mail. Escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro quando a lua estiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela atravessou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. E quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeitos.